Então, assim, eu queria começar com boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar aqui nesse curso, o curso de doenças raras. Esse é o módulo 1. É um curso que está sendo realizado pelo Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que teve como mentor e organizador o Dr. Márcio Minami, que também está aqui presente conosco. O Dr. Márcio Minami, que é no setor de lípides do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, e que vai ajudar conosco hoje nessa coordenação. Esse curso ele teve algumas características um pouco interessantes. Por quê? Porque ele não foi feito naquele formato de todas as aulas serem apresentadas no mesmo momento, no mesmo dia, e depois a gente seguia para o debate. Ele foi montado com 4 aulas separadas, que foram gravadas e estiveram à disposição dos senhores nesse período de mais ou menos 30 dias, para que vocês pudessem assistir essas aulas a cada momento, na melhor situação, sem aquela preocupação de horário, de começar e finalizar. E depois, essa aula de hoje, que vai fazer um sumário, ou seja, na verdade, a gente vai tentar trazer um pouco para a prática daquilo que foi passado nas outras aulas. Nós tivemos para mais de 100 visualizações completas de cada uma das 4 aulas, as aulas de lipodistrofia e doença cardiovascular do Dr. Josivan, a aula de hipercolesterolemia e citoesterolemia da doutora Viviane, as aulas de trombofilias e doença coronária do Dr. Cirilo e a aula de anomalias de coronário e diagnóstico por imagem do Dr. Otávio Prince Coelho. Todas essas aulas tiveram mais de 100 visualizações e aqui hoje a gente vai fazer uma discussão sobre cada um desses assuntos. E como é que vai funcionar essa discussão? Nós vamos ter um caso clínico, esse caso clínico vai ser comentado e discutido por um desses 4 participantes, por um dos nossos 4 convidados. E o Dr. Márcio vai coordenar essa discussão. Eu vou apresentar os casos, o Dr. Márcio vai coordenar essa discussão. E eu convido vocês a participarem. Apesar de que eu vou pedir para que todos desliguem o seu microfone, né? A Aline, que é a secretária do Departamento de Aterosclerose, ela está encarregada de não deixar nenhum microfone aberto, a não ser que você esteja falando, né, ou seja convidado a falar. E se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, entra no chat. O Zoom tem lá aquela figurinha embaixo, lá ou do lado, dependendo de como você estiver com a tela aberta, que tem lá um chat, você entra e manda a sua pergunta, faz o seu comentário, e aí o Dr. Márcio vai estar coordenando isso. Se você não quiser fazer no chat aberto, faz direto no chat privado do Dr. Márcio, que ele vai estar filtrando e olhando para essas observações. Ok? Então, eu vou começar com o nosso primeiro caso, que é um caso de uma mulher de 26 anos de idade que tem um diagnóstico de lipodistrofia congênita generalizada. Ela vem apresentando úlceras dolorosas na face anterior da perna e lateral da perna esquerda há alguns meses. Ela nunca ficou grávida, tem ciclos menstruais irregulares, não tem consanguinidade, não existe história de consanguinidade entre os pais. Ela não nega etilismo, nega tabagismo, é uma pessoa sedentária, não tem dificuldade para aprendizado, ela tem diabetes desde os 16 anos e tem uma dislipidemia mista. A irmã também tem um diagnóstico de lipodistrofia e diabetes. Essa paciente ela já vem em uso de pioglitazona 30 mg, dapaglifosina 10 mg, ácido acetil salicílico 100 mg, fenofibrato 250 mg, rosuvastatina 20 mg, pentoxifilina, atenolol, por uma história de taquicardia, e utilizando tramadol. De exame físico, essa paciente tem um IMC de 17, tem uma cintura de 72, um quadril de 80, uma pressão arterial de 10,5 por 7 e uma frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto. Ela tem uma face acromegaloide, tem a perda da bola gordurosa de Bichat, ela tem uma hipertrofia muscular,
uma palma da mão ainda com um pouco de gordura, tem flebomegalia, presença de acantose nigrans na axila e no pescoço, úlceras em ambas as pernas. O abdômen tem uma protusão umbilical com uma discreta hepatomegalia. De exames laboratoriais, é uma paciente que tem uma hemoglobina glicada de 8,3, uma glicemia de jejum de 134, um colesterol total de 227, um HDL de 30, um triglicérides de 1.121 e um colesterol não HDL de 197. Ela tem uma TGP de 50, TGO de 61, uma gama-GT de 137. A função renal dela é normal, TSH de 2,25, uma insulina de 18,2 com um ROMA de 3,82 e uma leptina de 0,5 por um range normal de 3,7 até 11,1. Bom, para discutir este caso conosco, nós teremos como nosso convidado o professor Dr. Josivan Lima, que é professor adjunto de endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito boa noite, professor Josivan, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu queria que o senhor falasse um pouco entendo este caso à frente, como é que seria essa observação dessa paciente, como é que seria a conduta mais apropriada a ser tomada de imediato para ela. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite e parabenizar também. Eu acho que é uma ideia muito boa de fazer esse evento com doenças mais raras, né, abordando essa parte cardiovascular. Eu vou pedir que você volte para a anamnese lá, porque aí a gente fica mais fácil para ir comentando ponto a ponto, né? Então, assim, a questão da lipodistrofia Só congênita lembrando que são 15 minutos, né? Perfeito, perfeito. Eu queria só chamar alguns pontos aí que vale a pena comentar. A questão de ciclos menstruais irregulares, isso não é raro acontecer nesses pacientes e decorre da hipoleptinemia. A gente sabe que a leptina tem um efeito a nível também de eixo hipotálamo, hipófise e gônada, então não é raro acontecer isso. Não tem consanguinidade, o que é também assim, na maioria dos pacientes a gente consegue, é interessante, na nossa casuística aqui, a gente tem uma consanguinidade, um histórico de consanguinidade de 70%. Quando você vai para a população mundial, isso não chega a 10%. Então, como é uma doença autossômica recessiva, essa consanguinidade geralmente vai facilitar para que aconteça o aparecimento dos casos, tá? Um outro ponto é a questão da dificuldade de aprendizado, porque na lipodistrofia, os dois principais tipos, o tipo 1, que é a mutação na AGPAT, e o tipo 2, que é a mutação na ceipina, né, o tipo 2, caracteristicamente, tem um déficit de aprendizagem. Então, quando eu pergunto muito isso para o paciente, como é que está o nível de escolaridade? Não, eu já estou na faculdade. Então, isso para mim já fala muito mais a favor ao tipo 1, tá? É mutação na GPAT. Ela tem uma irmã que tem lipodistrofia também e que é diabética. E no tratamento, eu também chamaria atenção ao uso de pioglitazona. É uma coisa que a gente não faz usualmente. Por quê? Porque a gente sabe que a pioglitazona ela termina aumentando a adipogênese. Então, se eu aumento a adipogênese em uma paciente que não tem a maquinária adequada para armazenar aquela gordura, ela vai ficar circulando e aumentar mais ainda o triglicerídeo. Então, aparentemente, a lipodistrofia seria um caso bom, porque tem muita resistência insulínica, né? Seria um caso bom para a pioglitazona, mas é uma coisa que a gente tende a evitar, diferente das lipodistrofias parciais. Tá? Na lipodistrofia congênita generalizada, a gente tende a evitar. A outra coisa que chama atenção é o uso de um beta-bloqueador em uma paciente que tem doença arterial periférica, né? Tem as úlceras dolorosas, então essas úlceras, essa localização é uma localização de úlcera vascular, né? A gente sabe que as úlceras neuropáticas, elas acontecem mais em pontos de pressão, então você vai ver mais em cabeças de metatarso, em planta do pé, né? Então pontos de pressão. Então esse local aí, e o fato de ela ter dor, né? Porque se fosse uma úlcera neuropática, geralmente ela não teria dor.
Então, é estranho ela estar usando um beta-bloqueador para uma doença arterial periférica. Por outro lado, não é tão estranho ela estar usando o beta-bloqueador, porque esses pacientes, e isso foi demonstrado já pelo grupo aqui de Fortaleza, de Renan Montenegro, que eles têm um tônus adrenérgico aumentado, e não raro a gente tem uma frequência cardíaca acima de 100. Então, muitas vezes ele busca mesmo o beta-bloqueador, algum médico passou, e você manda parar e ele não para. Tá? Você pode passar o próximo. Aqui, chama atenção a questão do abdômen, da protrusão umbilical. Isso, por muito tempo, foi citado na literatura como hérnia umbilical. E, na verdade, é só a ausência da gordura no abdômen que faz com que a cicatriz umbilical fique mais protrusa. Hoje, quando eu recebo algum colega dizendo, eu estou com um paciente aqui, eu acho que é lipodistrofia, eu digo, bate uma fotografia do abdômen e manda para mim, porque ele já me diz muita coisa. Isso é praticamente 100% dos pacientes têm essa protrusão da cicatriz umbilical. No laboratório, eu queria também chamar a atenção que nesses pacientes, como é recomendado na literatura, quando o triglicerídeo ultrapassa 400, e isso não é raro, né, a gente não pode fazer o cálculo do LDL. Então, a gente vai ter que usar o não HDL aí como meta, né, utilizando aí 30 acima da meta que a gente utilizaria para o LDL. Caracteristicamente, ela tem uma TGP mais alta que TGO, que também sugere a presença de esteatohepatite, e a gama-GT também está elevada, também sugerindo isso. O ROMA acima de 3 mostra uma resistência insulínica, mas nesses casos de lipodistrofia, não é importante esse dado, porque, sem sombra de dúvida, se a gente tem diagnóstico, ele tem resistência insulínica independente de que resultado der. Ok, pode passar o próximo. Pronto, então nesse caso aí a gente iria suspender a pioglitazona e o atenolol, aumentar a rosuvastatina para 40, esse é um dado interessante porque achava-se muito, e tem dados na literatura, sugerindo que lipodistrofia não teria aumento do risco cardiovascular. E, na verdade, não é que ele não tem aumento do risco cardiovascular, é que eles morrem tão precocemente. A gente tem um paper publicado onde a gente mostrou uma expectativa de vida muito diminuída nessa população, que não dá tempo dele fazer o evento cardiovascular. E, comprovando isso, a lipodistrofia tipo 2 ela é mais severa do que o tipo 1. Tá? Entretanto, a maioria dos casos descritos na literatura, e provavelmente essa paciente também, com doença cardiovascular, é do tipo 1. Por quê? Porque, sendo menos severa, a expectativa de vida é maior e aí dá tempo de aparecer a doença cardiovascular. Tá? Então, acrescentaria a enalapril, porque ela tem uma história também de proteinúria. Né? Então, clopidogrel, a cirurgia vascular foi colocado o stent, ela evoluiu, né? Quase fechando a úlcera, aí são as úlceras, e realmente a ulceração só fechou depois de sessões em câmara hiperbárica, 90 sessões e fechou. E agora ela tem o último exame dela desse mês, já mostrando Doppler de carótida com ateromatose também. Então, sem sombra de dúvida, essas são pacientes de lipodistrofia que evoluem com doença cardiovascular. Um dos potenciais mecanismos é esse, né? A diminuição da leptina, que vai predispor ao aumento da glicose, tanto piorando a resistência insulínica como aumentando o apetite, né? A falta a gente sabe que a leptina diminui o apetite, então a ausência dela termina levando à hiperfagia. Isso em crianças é uma maior dificuldade, porque a mãe não consegue fazer com que eles parem de comer. Tá? Aumenta a lipotoxicidade, também pode alterar a questão de fígado e levar também à disfunção endotelial, levando todo um quadro que predispõe a essa doença cardiovascular no paciente com lipodistrofia. Muito obrigado, professor Josivan. Eu queria passar a palavra agora para o Dr. Márcio, se existe alguma observação, alguma pergunta a mais que ele queira fazer. Obrigado, Dr. Josivan, pelo caso. Uma dúvida que a gente sempre fica, porque assim, a gente vê de vez em quando a gente se depara, né, com alguns pacientes com uma suspeita
grande de lipodistrofia, de forma prática, assim, para a gente tentar diagnosticar, porque às vezes a gente não tem o teste genético disponível, né? Mas em termos práticos, o que a gente pode usar assim, de guia diagnóstico? Por exemplo, a dosagem de leptina baixa, ela é um marcador sensível. Existe também a questão de avaliar a quantidade de gordura corporal, né, através da densitometria. Se, por exemplo, se o indivíduo tiver uma leptina normal, a gente consegue já afastar o diagnóstico. A gente poderia, por exemplo, usar a leptina com um marcador, um filtro, né, para a gente prosseguir a questão diagnóstica. Ótima pergunta. A questão é a seguinte: se a gente for pensar em lipodistrofia congênita generalizada, como é esse caso, o diagnóstico fenotípico ele ajuda bastante, excetuando aqueles casos de desnutrição. Às vezes a gente pega um paciente diabético desnutrido e isso confunde muito, né? Porque ele é um diabético tipo 2, só que está com desnutrição, então o percentual de gordura está baixo e acredita-se que possa ser uma lipodistrofia, né? Mas nesse caso é quando aquela protrusão da cicatriz umbilical termina ajudando, porque na desnutrição ele não vai ter essa protrusão. E a leptina é muito baixa, nossa casuística aqui, ela não passa de 1, quando o normal é até 15 para a mulher e no homem até 7. Né? Então, a leptina também ajuda. E a densitometria fecha o diagnóstico, mesmo não tendo a genética, esses casos dificilmente passa de 6, 7% de gordura corporal. A questão vai ser, a dificuldade maior vai ser nos casos de lipodistrofia parcial, porque esses a gente está tratando aí como sendo diabético tipo 2. E aí você precisa chamar atenção em 2 pontos. Primeiro, a necessidade de insulina. Geralmente o diabético tipo 2 precisa de insulina em torno de 10 anos, depois de 9, 10 anos de doença. Então, você tem um diabético tipo 2 que com 3 anos, 4 anos está usando insulina e realmente está precisando, provavelmente ele é um caso de lipodistrofia. E a densitometria, nesses casos, também ajuda, porque você vai ver a quantidade de gordura troncular versus a quantidade de gordura em membros inferiores. Né? A densitometria de corpo total ela mostra isso. E se você tem pelo menos 30% a mais, quer dizer, a relação gordura troncular, gordura membro inferior maior que 1,3, você vai também falar a favor desse diagnóstico. Ok, muito obrigado, professor Josivan. Márcio, alguma outra pergunta, alguma outra observação? Podemos ir em frente. Só uma última questão, só para finalizar, se esses pacientes, assim, a gente precisa ter um rastreio ativo de doença coronária, doença aterosclerótica, por exemplo, valeria a pena fazer rastreio com angiotomo de coronária, já que eles podem evoluir com doença aterosclerótica precoce. Que nessa paciente teve doença vascular, se ela chegou a ser também rastreada para doença coronária, se precisamos também pesquisar de forma ativa, né? A gente não faz isso rotineiramente, né? Eu acho que a gente considera também outras questões, mas assim, agora a gente está concluindo um estudo com score de cálcio coronariano e, na verdade, a gente já está com 20 e poucos pacientes que fizeram o estudo e 25% dos pacientes têm score de cálcio positivo, com uma média de idade muito cedo, né? Tem um paciente ainda adolescente já com score de cálcio positivo. Ok. Muito obrigado, professor Josivan. Obrigado, Márcio. Vamos agora para o segundo caso, que é de uma mulher de 25 anos. Essa é um evento que aconteceu em 2017. É uma paciente que há 5 anos vem com angina progressiva, classificação CCS3. Ela tem um teste de esforço isquêmico, mas com uma cintilografia normal. E ela foi mantida em tratamento conservador. De antecedentes pessoais, ela tem história de hipercolesterolemia, com LDL basal em torno de 300, segundo informava a paciente. Ela vinha em uso de rosuvastatina e contraceptivo oral, negando o tabagismo e outros fatores de risco. E ela também não tinha história familiar de doença arterial coronária prévia na família, precoce. Essa paciente, ela tinha
de exames laboratoriais, um colesterol de 203, um LDL colesterol de 203, um colesterol total de 262, um HDL colesterol de 47, triglicérides normais, TGP de 22, um TSH de 3,02, uma glicemia de jejum de 92, hemoglobina de 10,7, 64 mil plaquetas, ferro sérico e transaturação de transferrina, ferritina, vitamina B, ácido fólico e uma função renal normal. É uma paciente que traz um ecocardiograma com uma fração de ejeção normal, sem alteração de contração segmentar, uma insuficiência mitral e tricúspide praticamente inexistente, e um Doppler de carótida que já mostrava algumas placas ateromatosas, principalmente em bulbos e na emergência da carótida direita, mas não chegando com menos de 50% de estenose, e uma espessura média intimal de 0,5, tanto à direita quanto à esquerda. Essa paciente ela evoluiu com uma piora dos sintomas. Ela foi submetida, então, a uma cine-anjo, a um cateterismo, e desse cateterismo ela foi encaminhada para a cirurgia de revascularização do miocárdio. E para falar um pouco e discutir esse caso com a gente, então, eu queria convidar a doutora Viviane Zorzanelli Rocha, que é da Unidade de Lípides do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e da Cardiologia Molecular do Grupo Fleury, doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Vivi, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, Miguel. Eu gostaria de agradecer a você e ao Márcio pela organização do curso. Eu achei o curso realmente fantástico, reunindo pessoas ilustres e de excelência nas suas áreas. E é um curso que realmente faltava, né, dada a escassez de aulas desse tipo, inclusive com, né, discussão de caso clínico, já que não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter esse tipo de caso nos nossos consultórios, né? Então, essa paciente é um caso real, essa paciente não foi atendida por mim, mas é um caso do Instituto do Coração, e eu acho interessante, né, eu coloquei ali que ela tinha uma queixa que era extremamente típica, ela tinha dor quando ela andava, né, e por ser uma mulher sem fatores de risco, a não ser a hipercolesterolemia em si, que muitas vezes é desprezada, ela não tinha nenhum outro fator de risco, né? Então, essa moça, ela ficou alguns anos tendo dor no peito e ninguém simplesmente fazia nada, né? Não tinha nenhum tipo de investigação do ponto de vista coronário, embora ela tivesse dor típica, né? E ninguém simplesmente ligou, né, uma hipercolesterolemia que ela tinha a uma possibilidade de uma doença coronária precoce, né? Mas quando ela foi recebida no INCOR, ela já tinha um LDL colesterol de 203, como vocês veem, né, em uso de rosuvastatina. Eu acredito que a rosuvastatina dela já estivesse em 20 miligramas, né? Isso não estava exatamente no prontuário, mas o médico que a atendeu acha que eram 20 miligramas, então era uma paciente que tinha realmente um LDL colesterol ainda muito alto, né? Se a gente for considerar que houve alguma redução do LDL colesterol dela, né? Ela tinha provavelmente aquele nível que ela referiu em torno de 300, né? E vejam que não tem mais nada que justifique realmente essa hipercolesterolemia, numa avaliação etiológica da hipercolesterolemia, né? Não existia hipotiroidismo, função renal normal, transaminases normais também, quer dizer, não tinha uma hepatopatia colestática, não tinha um hipotiroidismo ou uma proteinúria, enfim, levando a um pensamento de uma síndrome nefrótica. Então, a gente já descarta aqui algumas causas secundárias dessa hipercolesterolemia, né? E eu trouxe para vocês esse hemograma justamente para chamar a atenção, né, de alguma condição a mais ou realmente uma condição que reunisse a hipercolesterolemia e essa anemia e plaquetopenia, né? Assim, ela tinha um perfil de ferro, como vocês veem, normal, então era uma hemoglobina baixa de outra origem, que não era ferropriva, né?
e a plaquetopenia também. Essas alterações se repetiam, né, nos vários hemogramas que ela fez, né. No ecocardiograma não havia nenhuma outra causa que levasse, né, a uma angina, né. Então, não tinha uma estenose aórtica, por exemplo, que pudesse justificar, era um eco praticamente normal, mas vocês veem que ela já tinha aí um exame que mostrava aterosclerose, no mínimo subclínica para essa paciente, né, placas ateroscleróticas. Então, realmente isso sugeria ainda mais fortemente que aquela angina, que aquela dor torácica que ela tinha pudesse ser de origem aterosclerótica, né. Então, aqui a gente pensa, bom, essa paciente pode ter realmente uma hipercolesterolemia familiar, né, que poderia ser heterozigótica ou homozigótica, né, embora realmente a heterozigótica dificilmente numa mulher sem outros fatores de risco levaria a uma doença coronária tão precoce, né, então o pensamento seria mais numa homozigose aqui, e aí, aquelas causas, né, em que ninguém pensa, como, por exemplo, uma citoesterolemia, que seria uma causa, uma fenocópia, que a gente chama, né, que leva à hipercolesterolemia, mas não é a hipercolesterolemia familiar, né. E aí, desculpe, Miguel, só voltar no cateterismo, né, como a gente vê, ela tem tinha uma doença bastante grave aos 24 anos, né, causando realmente aquela doença coronária que, enfim, progrediu até realmente uma angina grave, né. E aí, aqui, eu não sei se dá para ver direito, mas ela tinha uma lesão no tronco, né, que foi considerada de 80%, e uma lesão na DA, né, que é a mais grave, já ali no início da DA, né? E uma CD, uma coronária direita já fechada, não dá para ver aqui, mas tinha uma circulação colateral dessa DA para a coronária direita, né? E essa paciente foi revascularizada, né? E eu me lembro de a gente estar, né, inclusive era num almoço lá no INCOR, e o médico que atendeu a paciente discutindo por que essa paciente teria, né, essa doença tão precoce, né? Mas vejam que interessante a evolução laboratorial dessa paciente, né? Ela tinha 203 já com uma rosuvastatina alta, né, em torno de 20 miligramas, e quando ela enfim, foi otimizada, né, a sua medicação com uma rosuva que foi até de 40 miligramas, mas com o acréscimo do ezetimibe, vejam uma redução significativa, né, de mais de 70% do LDL colesterol dessa paciente. Muito difícil isso acontecer na hipercolesterolemia familiar homozigótica, né? Infelizmente, na HF homozigótica, dificilmente a gente atinge esse tipo de nível, esse nível com estatina e ezetimibe, né? E essa paciente atingiu. E então, como diagnóstico diferencial, aqui no caso, a gente tem que realmente fazer o teste genético, né? Ou dosar os esteróides de plantas, né? O beta-citosterol, por exemplo, que infelizmente não é tão disponível assim, né? O teste genético acho que é um pouco mais disponível nos laboratórios. O que a gente vê era a presença nessa paciente aqui, né, de 2 mutações, né, no gene do ABCG8, eram 2 mutações diferentes, então é uma heterozigose composta, né, os pais não eram consanguíneos, então essa paciente teve o azar, né, de ter herdado uma mutação do pai e outra da mãe, e aí ser uma homozigota, já que a doença é recessiva, você precisa realmente ter as 2 mutações. Vejam aqui, tá até escrito, né? O pai dela até tinha uma hipercolesterolemia, mas não perto, né, do que ela tinha. A mãe e o irmão dessa paciente não tinham, mas ninguém tinha doença coronária precoce, né? E aqui eu coloquei embaixo, nós conseguimos fazer as dosagens dos esteroides de plantas dessa paciente. E vocês vejam aqui o beta-citosterol de 263, né, sendo que o normal é no máximo até 8, né? Então, é um aumento substancial do esterol de planta, né? E como eu falei na aula,
Ninguém sabe exatamente se os citosteróis, né, os esteróis de plantas estão envolvidos nessa aterosclerose prematura. A maioria desses pacientes, como tem colesterol alto, também é possível que seja só o colesterol, mas é difícil um paciente que tenha esse nível, né, em torno, por exemplo, de 300, 200, ter uma aterosclerose tão precoce, né? Então, a gente acredita que realmente os esteróides de plantas estejam envolvidos na fisiopatologia dessa aterosclerose prematura. Mas o que eu acho mais interessante que eu queria salientar, a gente até pode ver a conclusão, é que a acetosterolemia, ela tem um prognóstico muito melhor se o tratamento for precoce. Então, as crianças que tiverem, né, uma suspeita mínima dessa citosterolemia devem ser tratadas precocemente e de uma forma intensiva, porque essas crianças atingindo um valor perto do normal, essas crianças podem ter uma aterosclerose desse tipo completamente evitada, né? E, obviamente, os pacientes com HF-homo também têm que ser tratados precocemente, porque você pode desacelerar a doença. É mais difícil ela não acontecer, né? A doença provavelmente vai acontecer com o arsenal terapêutico que a gente tem hoje, mas você pode desacelerar o aparecimento tanto da aterosclerose como da estenose supraórtica que esses pacientes desenvolvem, né? Perfeito, doutora. Parabéns, muito obrigado. Márcio? Obrigado, Vivi. Um caso bem interessante, né, de testosterolemia, que é um negócio que a gente vê pouco no nosso dia a dia, né? Agora, o que eu achei interessante nesse caso é que ela teve bastante doença de coronária proximal, né? Ósseo de coronária direita, tronco. Esses pacientes também, porque o homozigoto ele pega muito também ósseo de coronária e tronco, e também acabam pegando válvula aórtica, tendo estenose aórtica. Esses pacientes com citosterolemia também acabam evoluindo com estenose aórtica. Você sabe algo sobre isso? E se a gente tem que se preocupar também em rastrear a estenose aórtica? Então, Márcio, essa é uma pergunta interessante, porque ao contrário do que a gente vê na HF-homo, né, em que muitas vezes a alteração mais precoce é realmente a estenose, né, aórtica ou supraórtica, nesses pacientes, pelo menos nos pacientes que nós temos lá no INCOR, né, que a gente tem alguns pacientes com citosterolemia, realmente a aterosclerose coronária pura, né, foi o que a gente observou, né. Um ou outro paciente tem alguma calcificação, mas a gente não tem nenhum paciente que tenha desenvolvido estenose aórtica ou supraórtica até o momento, né? Então, e a maioria, todos os pacientes que a gente tem, a não ser 2 crianças que são bem novinhas ainda, né? Todos os outros têm ou uma aterosclerose já coronária manifesta, né? O evento precoce, como essa menina, ou então, no mínimo, aterosclerose subclínica, já com cálcio maior do que 100. Né? Então, realmente, é um pouco diferente da HF-homo. Eu não sei se geralmente, né, você tem um esterol de planta muito mais alto do que o próprio colesterol. Você veja, por exemplo, essa menina tem 200, né, tinha 200 quando chegou para nós, e é um pouco baixo para HF homozigótica, em que a gente veria níveis, né, persistentemente muito mais altos, maiores do que 300 no mínimo, né? Mesmo com tratamento. Então, eu não sei se justamente por ter menos colesterol, mais esterol de planta, talvez a manifestação seja mais coronária, né? Então, ninguém sabe exatamente. Mas a corte sempre é pequena, né, Márcio? O número é pequeno para a gente afirmar que não tenha estenose. É verdade. E outra coisa, o papel da estatina, né, no tratamento da testosterolemia. Porque parece que ela tinha um LDL basal mais alto, acho que era em torno de 300 e pouco, né? Acho que então, assim, eu acho que aqui talvez seja a única doença ou uma das únicas em que o ezetimibe seria a primeira opção, né? Então, é a nossa primeira opção. Você viu que, assim, na verdade, aqui a gente não fala da dieta, mas com a dieta e o ezetimibe você já pode ter uma redução de 70%, né? Com a estatina sendo um papel secundário. Ela é uma paciente coronariopata, então você nunca, na verdade, vai, né, negligenciar a estatina nesse caso, né? Tanto é que ela teve uma redução.
mas é uma redução muito inferior àquilo que a gente esperaria, né? Porque realmente o que está elevado ali não é só o colesterol, a gente tem que se lembrar de que parte daquele colesterol que a gente está vendo, na verdade, é esterol de planta que aparece como colesterol normal, né? E aí, então, a estatina não vai ter o papel que a gente esperaria, porque parte daquele colesterol é esterol de planta, que não, né, assim, como é a absorção aumentada desses esteróides, a estatina não vai diminuir, né? Mas como você vai ter um papel no colesterol normal, ela também diminui um pouco, né? Então, obviamente, a gente vai acabar com uma terapia máxima para todos, né? Mas, assim, numa criança, por exemplo, né? Você não vai iniciar a estatina como primeira opção, vai ser o ezetimibe, né? Daí é importante a gente saber realmente o diagnóstico correto. Perfeito. Obrigado. Ok, muito obrigado, Viviane, obrigado, Márcio. Mas vamos lá, vamos em frente. Nosso terceiro caso da noite. É um advogado de 52 anos de idade, 3 filhos, né? Ele é obeso, sedentário, ele tem pai e mãe com hipertensão e resolveu criar juízo, né? Veio no cardiologista para iniciar a atividade física. Ele tem um discreto, refere um desconforto torácico aos grandes esforços. O exame físico dele, ele tem realmente um IMC aumentado, uma pressão arterial, frequência cardíaca e resto do exame físico, nada que chame, faça grandes referências aí, ou que chame grandes atenções. Esse paciente, no exame que foi solicitado para ele, após essas observações, ele apresentava um eletrocardiograma com ritmo sinusal, nenhuma alteração, um ecocardiograma com a fração de ejeção preservada, contração segmentar normal, tamanho de ato esquerdo de 40, o ventrículo esquerdo de 48. Os exames de sangue não tinham nenhum resultado que realmente chamasse atenção, estavam praticamente todos dentro da normalidade, mas aí o que apareceu foi um teste de esforço com um protocolo de Bruce, com 7 METs e 1,5 milímetros de infra de segmento ST, um paciente que foi assintomático durante o exame, mas que na recuperação apresentou alguns episódios de taquicardia ventricular não sustentável. Enfim, é um paciente muito comum aí a gente aparecer, pegar no nosso dia a dia algumas vezes esse tipo de paciente. Para comentar esse caso, então, nós vamos convidar o professor Otávio Risse Coelho Filho, que é professor doutor na disciplina de cardiologia e do Serviço de Tomografia e Ressonância Cardiovascular, coordenador de ambulatório de miocardiopatias do HC Unicamp. Otávio, vou chamar você de Tavico porque é impossível te chamar de outra forma, me desculpe. Tá? Seja bem-vindo, uma boa noite para você. E eu já vou começar pedindo para você ajudar a gente a interpretar esse resultado, porque, obviamente, esse paciente foi encaminhado por uma angiotomografia de coronário. Miguel, muito obrigado pela apresentação do caso, pela introdução, pela oportunidade. Eu queria aqui fazer um agradecimento formal ao Departamento de Aterosclerose, parabenizar a todos pela ideia de fazer esse curso. Eu acho que, como foi comentado tanto pelos outros colegas que estão discutindo os casos, é realmente uma oportunidade única a gente discutir casos que não são tão comuns e que estão aí no consultório, no dia a dia de diversos cardiologistas, né? Agradecer também muito ao Márcio, que foi talvez o grande idealizador, né, desse formato, e eu estou muito feliz de estar participando aqui. Então, esse é um caso nosso lá do nosso serviço, né? E chamava atenção algumas coisas, como o Miguel já falou. Um paciente muito relativamente jovem, né, 50 anos, previamente ígido, sem evento macrovascular prévio. Ele era sedentário e obeso, e eu diria que hoje o consultório de um cardiologista, a maioria dos pacientes vão ser sedentários, muitos obesos, então é um paciente muito comum do nosso consultório. Ele fez uma avaliação inicial, que eu acho que é a rotina de todo o consultório de cardiologista. Nós podemos aqui discutir se realmente era indicado ou não o teste ergométrico, mas na prática do dia a dia do consultório, esse é um exame muito utilizado. Lembrando que o paciente, apesar de sedentário, podia caminhar
e atingiu aí uma quantidade de exercício boa, com 7 METs, e o teste foi positivo, né? Então, o teste mostrou uma resposta normal do miocárdio com infra de ST e com possibilidade de isquemia, né? Como o paciente não teve sintoma e talvez como ele tinha também um ventrículo normal e tinha um teste ergométrico com uma carga relativamente alta, eu acho que não é inadequado aí estar fazendo angiotomo de coronária. A gente pode depois aqui abrir para o debate se já não era melhor ter feito o cateterismo, mas nesse caso a angiotomografia de coronária trouxe informações que talvez o cateterismo não conseguiria trazer com tanta clareza, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês a primeira imagem à esquerda, na porção mais alta do slide, né? A gente tem aqui uma seta mostrando a origem da coronária direita. E a origem não está no local habitual. Normalmente a coronária direita ela tem origem no seio coronariano direito e a coronária esquerda no seio coronariano esquerdo. Aqui nós temos então uma anomalia da origem da coronária direita surgindo do seio oposto e com algumas características que chamam muito a atenção. Primeiro, o paciente não tinha aterosclerose, o score de cálcio era 0, e o score de cálcio é um bom marcador para aterosclerose, né? Apesar de não ser perfeito. Normalmente, quando a gente tem aterosclerose, a gente tem cálcio. E chamava a atenção que o mecanismo pelo qual esse paciente poderia ter isquemia não era aterosclerose e, de fato, poderia ter relação com essa origem da coronária. Então, a coronária aqui está se originando no seio oposto e tem algumas características da origem que são importantes. Ela tem um trajeto interarterial, um trajeto entre a artéria pulmonar e a aorta. Esse é um trajeto que acaba comprimindo a coronária direita e a gente vai ter oportunidade, talvez, de mostrar em 1 ou 2 slides que características da origem dessa coronária, o ângulo agudo, um trajeto interarterial e um segmento sendo comprimido maior que 10 milímetros, são fortes determinantes de realmente ter isquemia verdadeira com necessidade eventual de tratamento, né? Não sei se o Miguel quer tomar o controle. A pergunta que você fez, né? Quer dizer, a presença se realmente ele tem a isquemia ou não, com todo aquele padrão arterial, né? Aí foi para a ressonância para tentar ver através da ressonância se tinha ou não tinha realmente a isquemia. A ressonância mostrou uma ausência de disfunção ventricular, com realce sem realce tardio, mas mostrou uma isquemia miocárdica em 19%, né? Ou seja, mostrando uma isquemia significativa. E aí, esse paciente acabou indo para um procedimento de correção dessa anomalia, né? Esse paciente teve a coronária direita reimplantada no seu local onde ela deveria estar desde o início, né? E, de fato, é o que o Otávio falou, é que realmente houve uma melhora significativa aí com esse procedimento. Quer dizer, o paciente apresentou aí um teste de esforço, negativou depois de 3 meses do tratamento cirúrgico, tá certo? E ficou assintomático. Agora precisa ver se ele vai realmente perder peso, fazer exercício, fazer as outras coisas, né, Otávio? Ô Miguel, obrigado pela maneira como você apresentou. Acho que é exatamente isso mesmo. Veja, frente àquela anomalia de coronária, eu lembro eu passando essa informação para o cardiologista clínico e ele falou: não, anomalia de coronária, então tudo bem, tá resolvido, não tem o que fazer. Eu falei: olha, tem algumas características na origem da coronária, ela está com ângulo agudo, tem trajeto que está sendo comprimido. Eu acho que é importante documentar se aquele infra de ST do bom e velho teste ergométrico, né, que a gente acaba sempre criticando, mas eu gosto muito de discutir que o teste ergométrico, quando ele traz informação positiva, muitas vezes é uma informação verdadeira, ele se correlacionou muito bem com a ressonância. A ressonância, talvez, o que trouxe aí de maior sofisticação foi que mostrou que era a parede inferior que estava sendo, na verdade, com isquemia, né? Estava sendo acometida. Aí isso foi discutido com a equipe da cirurgia cardíaca. Felizmente, aqui no nosso serviço, a gente tem um grupo que tem grande experiência nesse tipo de cirurgia. Tem um cirurgião que é o professor Orlando, que ficou um tempo fora
nos Estados Unidos e trabalhou num centro que fazia muito esse tipo de cirurgia, e ele fez o reimplante da coronária, e o interessante é que a tomo de coronária consegue mostrar isso do ponto de vista tridimensional. A gente vê aqui que a coronária direita foi então reimplantada, você vê aqui ainda que existe aquele trajeto intramural que a coronária direita apresentava, e o reimplante dela tem agora um ângulo muito menos agudo, e o paciente conseguiu aí ter uma qualidade de vida muito melhor, não tendo isquemia, e eu diria, Miguel, que não tendo desculpa para não fazer academia, emagrecer e fazer tudo aquilo que a gente gostaria que os pacientes fizessem, né? Exatamente. E aí você falou em documentação. Em termos de documentação, existe alguma forma da gente poder documentar e fazer o diagnóstico um pouquinho mais preciso aí, já usando exatamente a sua expertise de imagem? Veja, primeiro é importante dizer que não existe método ideal para fazer esse diagnóstico. Esse daqui é uma revisão, é uma figura de uma revisão muito legal que foi publicada pelo Dr. Ron Blankstein, que é um médico que trabalha com imagem cardiovascular lá no Brigham. A Vivi talvez conheça bem ele também, porque a Vivi também não só ficou lá no Brigham, como ela é uma das responsáveis por eu ter ido para lá, né? Mas tudo bem. Então, ela conhece muito bem o Ron, e o Ron já há muito tempo se interessa por esse assunto. E a primeira coisa é o seguinte, se você não tem tomografia de coronária no seu serviço, e você tem um bom ecocardiografista que faz imagens que mostram a origem da coronária no seio oposto, ótimo, o problema está resolvido. Agora, acontece que quando a gente olha diversas características desse tipo de lesão, é a tomografia de coronária que acerta na maioria das vezes. Veja, é um exame muito bem tolerado, pouquíssima radiação, quantidade de contraste pequena, e consegue dar informações tridimensionais, que isso é muito importante. Eu preciso saber não só de onde a coronária está vindo, isso o cateterismo mostra, mas eu preciso saber a relação dessa coronária com os grandes vasos, com a pulmonar, com a aorta, e isso é fundamental para tomar decisão. Esse mesmo grupo do Dr. Ron fez um trabalho muito interessante, publicado no European Heart Failure Cardiovascular Imaging, em que ele mostrou que, veja, os maiores determinantes da necessidade de revascularização num paciente com coronária anômala são aquelas características: ângulo de origem aguda, trajeto intramural e aquela compressão externa maior do que 10 milímetros. Então, realmente, essas são características que a tomografia consegue trazer de maneira mais ágil e, digamos assim, mais fácil para o clínico tomar as decisões. E finalizando... Então, é importante a gente, veja, vale a pena salientar que as anomalias de coronária são um grupo de condições relativamente raras. Veja, tem alguns tipos de anomalia, como, por exemplo, a coronária única ou a coronária saindo do tronco da pulmonar, acontecem aí em praticamente 1 para cada 1000 casos. Então, é uma condição rara, e o diagnóstico acaba muitas vezes sendo retardado, né? Como foi comentado, essas doenças raras têm essa característica. Se você suspeita, se você tem clínica, a angiotomografia de coronária é um método muito ágil e, felizmente, agora muito disponível, que pode trazer essa informação para o clínico. O outro ponto que é importante é que não é todo mundo que tem coronária anômala que precisa fazer revascularização. Isso tem que ficar muito claro. E talvez aquelas características da origem, o trajeto, a compressão, são informações fundamentais que a tomografia traz, que podem ajudar o clínico a ter um norte e pensar talvez em fazer um método funcional para, como a gente mostrou no caso, tratar a isquemia do paciente. Perfeito. Márcio, alguma pergunta? Eu só queria perguntar para o Tavico se a gente consegue diagnosticar a anomalia de coronária só com o score de cálcio, se eu preciso realmente fazer angiotomo, uma vez que o score de cálcio poderia dar uma ideia do trajeto, né, da coronária. Márcio, acho que a pergunta é super assim, interessante e infelizmente a minha resposta é que não. Assim, o que o score de cálcio pode trazer é a informação de calcificação em trajetos não habituais, e aí você fazer a inferência da anomalia, mas para você ver o trajeto vascular, você precisa dar contraste.
Agora, a coisa boa é que no passado, quando começou a tomografia de coronária, eu não sou tão velho assim, mas assim, em 2005, 2006, se usava 100, 150 ml de contraste para fazer uma tomografia de coronária. Agora, com os equipamentos que vocês têm aí no serviço de vocês, que eu tenho no meu serviço, você faz com 50 ml de contraste. E 50 ml de contraste isoosmolar, que é muito bem tolerado pelos nossos pacientes. Perfeito. Legal. Alguma outra observação, Márcio? Não, não. Não? Então, vamos em frente para o nosso último caso da noite. É um paciente do sexo masculino, de 42 anos de idade. Não tem nada de antecedente pessoal, antecedente familiar, nada que chame a atenção. Gosta de tomar seu vinhozinho, não usa drogas, não fuma, faz exercícios regulares, mas em tempos de Covid estamos, né? Há 8 dias, um exame de Covid positivo, e ele não estava fazendo uso de nenhuma medicação. Até que, nesse período, durante uma reunião por videoconferência, né, quase ninguém mais faz isso atualmente, ele começou com sudorese, desconforto abdominal, náusea, vômito, uma opressão precordial e levaram ele para o pronto-socorro, levaram ele para uma sala de emergência e lá na sala de emergência ele tinha... ele estava com uma ansiedade, agitação psicomotora, com desconforto, uma terceira bulha, hipotenso, crepitando e com eletro mostrando um supradesnivelo do segmento ST. Imediatamente foi iniciada uma terapia trombolítica e após a terapia trombolítica, esse paciente teve uma normalização do eletrocardiograma. A angiotomografia dele, a tomografia mostrou 5% de acúmulo de vidro fosco pulmonar, né, e sem a presença de TEP, um ecocardiograma, uma função ventricular preservada, coronária sem lesões obstrutivas aparentes. O paciente, depois da trombólise, evoluiu com uma melhora completa de sinais e sintomas, ficou internado na unidade de terapia intensiva por 24 horas, recebendo anticoagulação com enoxaparina e recebendo um antiagregante plaquetário, que é o ácido acetil salicílico. Para falar um pouquinho desse caso e discutir esse caso com a gente, então, o nosso convidado é o Dr. Cirilo Cavalheiro Filho. Muito obrigado pela presença. O Cirilo, que é professor na disciplina de hematologia da Faculdade de Medicina da USP, do Serviço de Hemostasia e Trombose do INCOR e também do Núcleo de Hemorragia e Trombose do Hospital Sírio-Libanês. Cirilo, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui. Então, eu queria que você comentasse o caso e que hoje em dia tem sido até com mais frequência. O problema é que depois a gente tem esses exames aqui para serem comentados e ver o que a gente vai fazer com esse doente. Muito obrigado, boa noite. Eu acho que quando eu escrevi o caso, eu esqueci de colocar um ponto. Ele não foi trombolizado. Ele estava no preparo para a trombólise. E na hora que ele foi começado o início da terapia de resgate para trombólise, ele sentiu, não estou sentindo mais nada. O eletro normalizou. Esse foi o ponto. Eu passei para o Márcio e realmente eu esqueci de colocar esse ponto em preparo. Mas tudo bem, veamos a discussão. Há muitos anos eu estou no INCOR. Eu conheci a Vivi quando era pequenininha, quando a mãe dela levou ela de lancheira para o INCOR. E muito se discute. Eu vou pedir trombofilia para todo paciente jovem que tenha algum infarto? Eu acho que tem alguns pacientes que merecem ser estudados. Estava vendo que 3% dos indivíduos que têm infarto miocárdio são por questões trombofílicas. Aí 3% é pouco? Como eu falei com o Márcio na apresentação. Hoje em dia, tudo na Covid é pequeno, né? A gente fala em estatística 7 mil, isso em 3 dias morre gente, em 4 dias, não tem problema nenhum. Mas até julho, tínhamos, de acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 7 mil pessoas que tinham tido infarto miocárdio por trombofilia. Nos tempos de Covid, como você falou, acho que é pouco. Eu coloquei esse caso porque é muito interessante. O cara é um deus.
Deus do Olimpo. O cara treina todo dia, o cara é sarado, a história familiar dele é perfeita, até o avô paterno dele morreu por síndrome de Koff, ele engasgou com 85 anos, todos os outros avós acima de 85 anos, esse engasgou e morreu aos 85 anos. O pai e a mãe, o pai tem 81, a mãe tem 76, não tem nada, o cara não toma remédio, o HDL dele é 80, 90. A troponina dele não alterou, só que o escritório dele é quase embaixo do setor de pronto atendimento. Ele começou a passar mal, ele sabia que estava com Covid, mas estava no escritório, não sei como chegou, é complicado, né? Por isso que expõe outras pessoas à infecção. O próprio médico que atendeu falou, Cirilo, foi impressionante. Que a gente foi para a terapia de fazer a trombólise, começou a melhorar tudo, ele falou, estou me sentindo bem. Mesmo aí ele foi feito CAT, normal, eco normal. Esse bicho é estranho, né? A gente tem visto que esse bicho é estranho. O que eu fiz com esse paciente? Eu vou ver retorno agora no consultório. Eu fiz o Augusto-like. Eu não gosto, se o Renato escutasse eu falando aqui, mas eu fiz, porque é um cara que teve uma síndrome coronariana por trombo, eu acho que foi por trombo, alguma coisa entupiu e soltou. E nos exames dele, o fator 8, 350%, o fator 9, vamos me lembrando, 280. São fatores de reação aguda. Será que foi o momento? Ele falou que estava numa live discutindo com o pessoal, e era uma discussão bem acalorada. Não sei se é o motivo. Mas ele não tinha nada. A gente tem que pedir, alguns autores acham que realmente é muito dinheiro, muito custo para a gente investigar os pacientes com coronariopatias, mas eu acho que se for pedir pacientes jovens, quando foram mulheres fumantes, fator 5 de Leydig, isso é importante. Sabe-se que é importante fator de risco em mulheres jovens. Proteína S, a lipoproteína, que é uma coisa que o Raulzinho, sempre que me vê, eu pergunto para ele, e a lipoproteína, o que você acha? Ele falou, eu acho que é importante, né? Mas como diminuir, né? A Novartis estava fazendo um grande trial, né? Tanto que o Rached é um dos responsáveis na Europa todo mundo conhece o Rached também. Aí eles tiveram que suspender o trial, perderam milhões de dólares por causa da Covid, né? Não dá para fazer um trial no meio da Covid. A lipoproteína eu acho que é importante. A homocisteína também, aquela discussão, será que a gente abaixa e não adianta nada? Mas esse foi um caso muito interessante, porque esse paciente nunca teve nada, e a gente tem visto pacientes com Covid, que a gente está fazendo um observacional no CIR, a gente está com 800 pacientes já, que o fator 8 é elevado e o fator von Willebrand é elevado. E são fatores de risco para síndromes coronarianas agudas, os pacientes que não têm arteriosclerose. Mas que foi um caso interessante, foi. Porque ele ia para o... Melhorou. Nem a troponina aumentou. Isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Acho que, não sei se vocês já viram isso. Perfeito. E aí foi esse paciente que você deixou, então, com anticoagulação e antiagregação. Eu fiz um Augustus-like. Tá, entendi. Como ele teve, eu achei, porque que ele teve uma coronariopatia de 5, 10 minutos, teve. Que ele teve um fenômeno, que ele tem uma questão pró-trombótica, tem. Então, fiz durante 3 meses, agora eu vou revê-lo, essa terapia por 3 meses, eu vou reavaliar e vou ver como está. Mas que foi interessante, um caso interessante. Perfeito, obrigado. Márcio. Obrigado, torcedor, pelo caso. É bem ilustrativo. Eu acho que o que a gente sempre fica, como cardiologista clínico, né, se perguntando, é assim, na nossa prática clínica, né, de cardio, se a gente pega um paciente ou como
esse ou algum outro tipo de paciente com infarto, né? Tem alguma coisa que faça alguma pista, que diga para, puxa, esse paciente aqui eu preciso pesquisar alguma trombofilia, porque provavelmente a doença coronária dele, o infarto dele, provavelmente não foi de doença aterosclerótica, foi de algum evento trombótico. Existe alguma coisa, por exemplo, só o fato do indivíduo ter um evento agudo jovem justifica? Ou, por exemplo, características assim do tipo de obstrução coronária, o fato dele ter, sei lá, por exemplo, fibrilação atrial, ou... Eu acho que são fatores concomitantes. Eu acho que a gente tem de pesquisar, se for para pesquisar, assim, a antifosfolipídica já é bem estabelecido que é um fator de risco para doença coronariana trombótica em pacientes jovens. Anticardiolipina, anti-beta-2 e anticoagulante lúpico. O que me incomoda sempre ter uma lipoproteína, voltando ao que eu falei anteriormente, elevadíssima, e a gente não sabe o que fazer. Não sei o que vocês fazem, mas que a gente não sabe o que fazer. Anticoagula esse paciente, não anticoagula o paciente, adianta dar uma dose maior de estatina, não sei, ômegas, ácido nicotínico, a gente não sabe. Eu acho que o paciente que é com história familiar, se tem os dois, o pai e a mãe, com história familiar, aumenta muito mais o risco. Que tenha fenômenos, um CAT liso, que não tenha outros fatores de riscos protrombóticos têm de ser investigados. Mas não precisa investigar tudo, tá? O fator 8, fator Von-Willebrand, proteína S, anticardiolipina e a lipoproteína A e a proteína S. Total. Perfeito. Márcio, E mais alguma observação? só uma observação. Nesse caso, por exemplo, quanto tempo esse caso específico, né, do COVID com esse evento agudo, quanto tempo a gente deixaria anticoagulado? Como eu falei, eu vou deixar 3 meses. Ele está voltando agora para o consultório. E Vou ver como está. quarto, que a gente considera como secundário um evento trombótico, a gente detecta uma alteração genética, por exemplo, se o indivíduo tem um fator de 5 de Leiden, vale a pena em alguns casos a gente coagular para o resto da vida? Eu acho que sim, em alguns pacientes. Porque tem tromboses menores com eventos maiores, né? É a trombose coronariana. A mesma coisa que a gente, se é uma trombose na perna, que é uma trombose grande, a gente não vai anticoagular eternamente. Mas se tiver o segundo evento, sim. Um paciente que tem uma trombose coronariana não pode ter o segundo evento. Vocês têm visto COVID e infarto? Tem. Alguns casos já foram atendidos. Pessoalmente, eu não atendi nenhum, mas a gente já soube de vários casos de pacientes que tiveram infarto por COVID, inclusive casos clínicos, motivos até de discussão durante o congresso da SOCESP. Eu vou perguntar para vocês, esse paciente que teve um supra-ST, todos os comemorativos de infarto, mas troponina não elevou. Ele é considerado um paciente que teve infarto ou não? Isso que tem dúvida. Olha, dificilmente a troponina não vai estar elevada nesses pacientes. Mas foi muito pouco. Foi muito então sempre tem um pouco de lesão muscular. Ele pode não ter ficado com nenhuma lesão visível ou com nenhum grau de disfunção visível, mas que sempre teve um pouco, sim. Então se considera assim. Se considera. Muito bom. Cirilo, Márcio, olha, parabéns aos 4. Eu queria destacar que essa aula de hoje, essa apresentação de hoje, ela vai ficar gravada junto com as 4 aulas que vocês deram, que vocês gravaram lá no site do DA. De fato, as aulas estão muito boas, as pessoas ainda continuam assistindo. Eu acho que esse formato de curso é muito bom. E aí eu deixo o Márcio aqui para fazer o convite para o módulo 2, né, Márcio? Isso. Primeiro, eu queria agradecer novamente ao Departamento de Aterosclerose, né, pela oportunidade, também
pelos palestrantes do módulo 1, ao Dr. Josivan, Dr. Cirilo, o Dr. Tabico, a doutora Vivi. Foi excelente, as aulas estão muito boas, né? E a discussão também foi bem enriquecedora. E agora eu queria convidar todos, a gente já está finalizando, né, para colocar no ar o módulo 2. O módulo 2 também está com temas bastante interessantes de doenças que, na verdade, algumas raras, né, mas que, pelo fato de não ser muito dia a dia, acaba passando, às vezes, batido, né? E, às vezes, um diagnóstico que você pode estar fazendo precocemente acaba passando batido e você podia estar mudando o prognóstico do paciente. Se você tivesse reconhecido a doença, né, de forma mais precoce. Então, logo, a gente já está colocando no ar no módulo 2, e no mesmo formato, as aulas vão ser gravadas, e num segundo momento a gente vai fazer a discussão também de casos clínicos referente a esse segundo módulo. Perfeito, Márcio. Então, em nome do Departamento de Aterosclerose, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, a paciência de vocês. Sem dúvida nenhuma, o curso está muito bom, o módulo 2 está tão bom quanto o primeiro, tá? E vai ser no mesmo formato. Então, passem essa informação adiante, avisem os residentes, avisem seus colegas, para que eles possam também participar um pouco dessas situações que são situações raras, que são situações que não são muito frequentes no nosso dia a dia, mas o problema é que quando aparece o pessoal fica assim, e aí, o que eu faço? E agora? Né? Fica assim, chama o especialista, chama os universitários, o que eu faço? Então, eu acho que é muito importante a gente não se perder nessa parte, tá bom? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, espero que vocês consigam ter um bom final de semana e um bom fim de semana, com um pouquinho de calor, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Parabéns. Obrigada.